Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, nosso, o cão que lê. E o cão anda lendo muitas coisas russas, de russos que foram... Bom, vou tomar cuidado com os termos que eu usarei, que vivenciaram o sistema comunista sendo implantado e que relataram. Hoje eu estou aqui com um incrível livro, mas assim, incrível mesmo, é um diário documentário do Ivan Bunin chamado Dias Malditos. Eu já vou dar o tom. A gente tem bastante coisa para falar sobre este livro. Ele é recente aqui no Brasil e recente de modo geral também na vida do Bunin. Só para vocês terem aqui uma noção que eu separei, e eu vou trazer logo na sequência por agora. Esse aqui do Turgenev tem resenha, tá? Só para dar um parênteses. Águas de Primavera. E aí, à época, eu comprei esses contos escolhidos do Bunin. Só pronto, já sai. E eu não li. E agora eu vou ler, porque vai fazer mais sentido ainda. Porque a época que eu também comprei, eu li O Amor de Mitya. E irei relê-lo, porque lembro muito pouco. Mas esse aqui foi o primeiro que ele escreveu em exílio. E aqui tem contos antes da Revolução Russa, que já vou falar agora, durante, depois, enfim, uma vida bem conturbada ele teve no sentido do momento social em que a Rússia passava. Por que demorou para chegar entre nós? Bom, primeiro que ele teve que esconder isso durante muito tempo, ele não foi bem visto. Para quem aqui já gosta de literatura russa, ele tem Mayakovsky por aqui, mas assim, ele chega até dar umas tiradas, mas assim, eu vou começar agora dando o tom. Não é assim que eu começo, mas prestem atenção para eu poder falar uma coisa antes e aí a gente voltar aqui para o livro. Na página 177, eu separei alguns trechinhos que eu quero ler para vocês. Veja o que Bunin escreveu. Do verão de 1917, eu lembro como se fosse o começo de uma grave doença. Quando você já sente que está doente, que a cabeça está queimando, os pensamentos confusos e aquilo que te circunda adquire proporções horríveis. Mas você ainda se segura em pé e está à espera de algo, numa pressão quente de todas as forças corporais e espirituais. E no final desse verão, abrindo uma vez o jornal pela manhã, como sempre, com mãos amedrontadas, eu de repente percebi que empalidecia, que meu corpo estava se esvaziando, como acontece antes de um desmaio. Com letras enormes, golpeou-me os olhos o grito histérico: a todos, a todos! O grito de Kornilov é um amotinador, traidor da revolução e da pátria. E depois veio o 3 de novembro, o Caim da Rússia, que com frenesi louco, alegre, havia jogado por 30 moedas toda a sua alma aos pés do diabo. Triunfava por completo. Moscou, após uma semana inteira sendo defendida por um punhado de cadetes, após uma semana inteira se ardendo, estremecendo com as canhoadas, rendeu-se, conformou-se, tudo se acalmou, todos os obstáculos, todos os postos divinos humanos caíram, os vencedores tomaram posse deles livremente, de cada rua sua, de cada morador seu, e seu estandarte já tremulava sobre seu baluarte e santuários, sobre o Kremlin. E não houve um só dia em toda a minha vida mais horroroso do que esse, e tenho Deus como testemunha. Vou continuar aqui só para daí já é o tom do livro. Depois de uma semana aprisionado entre 4 paredes, sem ar, quase sem dormir ou comer, cercado por paredes e janelas entrincheiradas, eu saí cambaleando de casa, já 3 vezes arrombada por bandos de combatentes do futuro iluminado que, em busca de armas e inimigos, atiraram-se com toda a força contra a porta, completamente embriagados de vitória, aguardente de um ódio arquibestial, com lábios ressequidos e olhares selvagens, com aquele excesso risível de portar todo tipo de arma, tal como se consagram pelas tradições todas as grandes revoluções. Anoiteceu o dia curto, escuro, gélido e úmido de final de outono. Os corvos gritavam estridentes. Moscou, desventurada, suja, desonrada, alvejada e já rendida, atacava um aspecto rotineiro. Os cocheiros de novo andavam, de novo fluía a gentalha moscovita triunfante pelas ruas.
Uma velhota miserável de olhos de um verde enfurecido e veias saltadas no pescoço gritava para toda a rua: caros camaradas, batam neles, castiguem, afoguem todos. Eu fiquei parado, olhando, e a custo caminhei de volta para casa, e de madrugada, estando só, sendo por natureza não muito inclinado às lágrimas, finalmente me pus a chorar, e chorei, com lágrimas tão terríveis e abundantes que nem eu pude acreditar. Está mais dado que o tom, essa foi a página 177, 178. Ivan Bunin tem todo o meu respeito por muitas partes aqui, porque eu li aqui deste comecinho, porque vale, assim, você vai falar, é um diário documentário, o pós-fácil está excelente, na hora que eu fui ver, é a mesma tradutora, então parabéns, aqui essa editora da Carambaia, que ela é a Marilis, parabéns a quem traduziu, que isso aqui chegou pra gente o ano passado, né? Tava aqui vendo, aqui a Carambaia aqui no final. Eu tava vendo e assim, tudo que ela também escreveu, o pós-fácil é dela, Márcia Vinha, parabéns, assim, que serviço sensacional que tá fazendo para nós do Ocidente. E para a vida dele, que ele ficou muito tempo, por ele ser, agora vou ter que mencionar, por ele ser contra os bolcheviques, ele não fez sucesso na Rússia. Ele teve uma morte muito triste, ele também foi exilado, ele foi parar na França, enfim. E tudo isso, aqui neste livro que a gente está falando de 200 e poucas páginas, com um pós-fácil bem rico dela, que eu acabei de mencionar, a gente está falando de alguém que vivenciou o auge das revoluções. Aí você vai falar que revoluções. Então vamos lá aqui por partes para explicar aqui e ficar mais palatável. Porque diferente, se você quer só uma história, outro livro, aqui tem resenha já aqui no canal. Se você quer uma história, no sentido distópico, pouco antes do que estava acontecendo aqui, este é indicado. Se você já sabe um pouco de história, porque você tem que ter uma mínima noção da história russa. Você vai falar, para leigo é ruim? Porque essa escrita pareceu leve. E ela é leve, ó. Começa assim, ó, página 9. É um diário escrito em 2 anos, entre 1918 e 1919. Então, ó, Moscou, 1918, 1º de janeiro. Só que aqui que tá, do calendário antigo. Que calendário? E aqui tem notas de rodapé riquíssimas. A datação segue o calendário juliano, adotado no Império Russo até a Revolução de Outubro de 17. Está 13 dias adiante do calendário gregoriano, que é o nosso, que a gente usa aqui. Olha como ele já começa. Acabou esse ano odiento. E o que virá depois? Pode ser que algo ainda mais abominável. Talvez até isso seja possível. Bom, beleza. Só que aqui tem muitos nomes russos? Tem. E aí não é só um diário bonitinho, porque é meio que documentado. Isso aqui foi meio que documentado. Meio que um documentário. Então não é só um diário de quem está escrevendo em prosa, quem está escrevendo poesia. É entrecortado. Então nós temos dias em que ele escreve, por exemplo, 7 de março, 8 de março, madrugada de 8 de março, enfim. Por que eu vou voltar um pouco? Revolução Russa, vou falar o mínimo básico, porque eu não quero que seja uma aula, mas você precisa ter isso em mente para você poder ler este livro. Pois bem, então vamos lá. A gente tem a Revolução de 1917, que foi onde eu comecei lendo esse trechinho dele. A gente tem a Revolução de fevereiro e de outubro, tá? Guardem isso. Fevereiro foi o quê? Foi uma revolução, como eu posso dizer, mais... Em fevereiro, o que acontece? As pessoas tomam a rua de São Petersburgo. Então, dê uma olhada em Google, você vai encontrar várias fotos. Enfim, a população, os operários e os militares se juntam. E aí, o que acontece? O czar, que é o Nicolau II, ele abdica do trono, porque até então a família os Romanov, que foi uma dinastia que ficou mais de 200 anos no poder, enfim, abdica. A Rússia foi assim, um país muito atrasado, embora enorme, e por essa época aqui tinha 125 milhões de pessoas, apenas 17 moravam nos centros urbanos. Pois bem, por partes aqui. Então, o czar abdica lá em fevereiro de 17. E aí a gente tem o quê? Um governo provisório. A gente precisa colocar um governo provisório, já que não vai ter os czares. Quem que vai decidir tudo isso? Pois bem, guardem isso.
chama Kerensky, quem vai tomar conta do governo provisório. E professores de história, não me matem, porque tá bem raso isso que eu estou falando, porque eu não quero dar uma aula de Revolução Russa, eu quero só que vocês atentem para cá. Este período todo, que está antecedendo um pouco estes escritos, a gente tem que este Kerensky fez, 3 coisas ele fez. Ele voltou a permitir a liberdade de imprensa, ele voltou a permitir que os expatriados, os políticos como Lenin, por exemplo, retornassem. Isso é muito importante porque Lenin estava fora da Rússia, então ele retorna. E ele libera também os presos políticos como Trotsky. Guardem esses nomes, Lenin e Trotsky, porque isso vai fazer total diferença no Partido Operário Social Russo, que tem uma cisão dentro desse partido. No primeiro momento a gente tem o Lenin, não vou lembrar agora o nome do outro, mas eles querem implantar o socialismo, que é o quê? Abolição de propriedade privada, ponto. E nesta abolição da propriedade privada, eles pensam de modo diferentes. Ou então o partido tem uma racha. Desta racha a gente tem os bolcheviques, em que o Lenin encabeça, junto com o Trotsky, e bolchevique significa maioria em russo. E a gente tem, do outro lado, os mencheviques, que significa minoria. Então, tudo está, essa efervescência está acontecendo de fevereiro a outubro. Um ano, aqui onde ele anota tudo isso, e depois ele conta pra gente o que aconteceu em 18 e 19. Pois bem, você fala, por que você está falando tudo isso? Porque aí, da tomada de Lenin e de Lenin, claro, que encabeçou, e aí Trotsky estava junto, Stalin estava junto também, a gente tem que isso vai virar o Partido Comunista da União Soviética, em 1922. Ele estava vivo? Estava vivo. E aí, que você está falando também, por que eu estou falando isso? Bom, porque tem a Revolução de Outubro, que é essa tomada, porque o que os bolcheviques queriam? Tomar a ditadura do proletariado, no sentido, peguem as armas e vamos tomar o poder. E os mencheviques eram mais moderados, eles queriam o poder de modo mais pacífico, não do jeito que os bolcheviques queriam e fizeram. Só que qual era o grande lema de Lenin? Que, atente porque eu falei 125 milhões de pessoas, sendo que só 17 moravam nos centros urbanos, e no sentido de só essa pequena porcentagem, porque os czares não quiseram dar educação para as pessoas, então a gente tinha uma população muito ignorante, uma população que não sabia de nada. E a Rússia estava passando por uma dificuldade enorme no início dos anos 1900. E aí o que a gente tem? Que é alguns fatores muito importantes que vão levar e vão dar importância dos dias malditos. O que a gente tem? A gente tem que o grande lema era paz, pão e terra. Imaginem você, Lenin, gritando aos 4 cantos para as pessoas mais ignorantes que todo mundo vai ter paz, pão e terra. Paz era o quê? A retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Sim, a Primeira Guerra Mundial foi entre 1914 e 1918. Se a gente está falando de uma revolução em 17, a gente está falando do meio da guerra ainda. E por quê? Porque sim, os soldados estavam morrendo? Estavam. Foi uma opção dos czares? Foi. E de certo modo o exército branco, os mencheviques, também estavam lá na torcida para que continuasse essa guerra. Pois bem, continuemos daqui. Depois me digam, gente, se tá muito aula, que eu não quero que pareça isso não, mas eu quero criar a introdução para vocês poderem ler o livro, enfim, porque senão vai ficar muito... Tá, não entendi, porque não tem uma construção, é um diário, é o que dava para ele escrever do jeito que dava. Pois bem, retomando aqui. Aí a gente tem, bom, ele gritando isso para as pessoas que estavam passando fome no campo, que não queriam mais as pessoas na guerra, até os próprios soldados estavam sem armas, sem comida. A Rússia ficou num período mais escasso ainda, porque tudo era encaminhado para o fronte, para os soldados, e soldado morrendo, e as pessoas passando fome no campo, na cidade, enfim, todo canto. E ele gritando isso. Então, paz, vamos tirar a Rússia da guerra, pão, vamos dar comida para todo mundo, vamos para todo mundo, tava faltando, vamos para todo mundo, né, o lema, e terra, que é o quê? Reforma agrária, vamos todo mundo ter terra também, beleza. Então, né, seria fácil as pessoas aderirem a este clamor, a este apelo, sim, né, com um lema desses, e você sem saber, e toda a dificuldade passando.
Pois bem, você vai falar, o Bunin era aristocrata? Era, ele estava vindo sim de uma família decadente, ele era de uma família sim que tinha posses e que foi se perdendo, já estava na decadência porque estava já ruim para todo mundo. Pois bem, em outubro a gente... Bom, aí o que acontece? Quando Lenin Trotsky se junta com este lema, a população adere. Diferente da Revolução de Fevereiro, que foi mais, eu chamo de orgânica, natural, todo mundo foi pra rua, tipo, a gente não tá mais aguentando. Aí você vai falar, mas calma, tem mais coisa aí? Tem, aqui é pra não ficar enfadonho. Mas isso começou em 1905. Então assim, olha que tumulto esse início dos anos 1900 para a Rússia. Porque em 1905, isso é importante falar, a gente teve um grupo de camponeses grande, enfim, liderado por acho que o pastor foi, sei lá, enfim, uma galera foi até o Palácio de Inverno, lá em São Petersburgo, para levar uma cartinha, um escritinho com uns pedidinhos lá pro czar. Só que a guarda imperial metralhou todo mundo. Isso foi conhecido como o Domingo Sangrento, esse fevereiro de 1905. Aí aqui não vou entrar nos debates, professores de história fiquem à vontade para comentar, enfim, no sentido de que tem gente que diz que o czar, o Nicolau II, nem estava lá. Tem gente que diz que estava, tem gente que diz que, enfim, os soldados se assustaram, e, enfim, e foi um massacre geral. Então a população já estava por aqui, disso nasceu, tá? Não vou nem mentir para vocês, nasceu a Duma, porque depois o czar falou, vamos tentar arrumar, então tentar colocar... Nasceu o Soviético, que é conselho, então vamos chamar aqui uns operários, uns soldados, uns militares, para que eles possam... ter uma decisão, levar para o czar, né, através desse soviético, levar para o czar as vontades deles, enfim, o que eles queriam, mas ainda assim ficaria na mão do czar. Beleza, então aí a gente sai de 1905. E esse Domingo Sangrento, por favor, não me confundam, até porque eu gosto muito do YouTube, mas tem uma música chamada Sunday Bloody Sunday, que é o Domingo Sangrento, mas lá da Irlanda, outra história, enfim, tem nada a ver com Rússia, tá? Foi anos depois, mas também tem o mesmo nome. Pois bem, voltando para o Domingo Sangrento daqui, Rússia, fevereiro de 1905. Aí a gente pula para 1917, então assim, entre 1905 e 2017 a gente já tem uma população que já está assim, né, com tudo isso acontecendo, enfim. Aí, como eu disse, né, soltam Trotsky da prisão, deixam Lenin voltar de novo. Em outubro, depois deles maquinarem bastante, não foi uma revolução tão orgânica assim, foi uma revolução mais planejada. E aí os bolcheviques derrubam Kerensky, tomam o poder e implantam o socialismo. Só que não foi nessa calma toda, porque eles arquitetaram. Lenin e Trotsky eram muito inteligentes, mas muito. E pensa, alguém que ficou no exílio e alguém que ficou preso ainda rumina muita vingança também. E aí o que aconteceu? Quem não era bolchevique, dessa cisão do partido que eu falei, que eram os mencheviques, eles tiveram ajuda externa também, tá? O Reino Unido e França vieram ajudar e outras pessoas, outros países mais, para conter a revolução. Só que aí o Trotsky, que criou o Exército Vermelho, porque assim, no fundo, tanto o branco quanto o vermelho queriam o comunismo, mas cada um queria de um jeito, queria implantar o socialismo, mas por etapas diferentes. Então, assim, foi uma própria briga interna. Aqui eu não acho esse meu livro, enfim, tem Escuridão ao Meio-Dia, do Arthur Koestler. Ele explica muito bem essa questão. Eu acho que não deu uma introdução tão legal, acho que quanto essa, espero, mas ele explica muito bem essa questão de depois, quando deu ruim para todo mundo, porque dentro do próprio Exército Vermelho também as pessoas foram mortas. Então, assim, exterminem com tudo. Em 1918, aí já começa que teve um banho de sangue lá com os czares, porque não se esqueça, eles abdicaram e foram morar lá numa casinha de campo X. Lenin mandou o quê? Fuzilar todo mundo. E aí começou o terror vermelho. E esse terror vermelho foi um banho de sangue, mas assim, enorme. Eu tenho para mim, Samantha, que Lenin também tirou a Rússia da guerra, fato, mas eu tenho para mim que na Segunda Guerra, daí a gente já está falando lá, mais à frente até, com os nazistas, o Stalin, porque aí o que acontece? Lenin morre em 24, vou confundir agora, mas foi entre 1922 e 1924, e aí Trotsky e Stalin entram, nunca se bicaram muito, tá, gente? Mas entram numa briga para ver quem ia assumir o poder. Bom, enfim, longa história. Quem assume o poder é Stalin e Trotsky é mandado embora, ele vai parar no México.
Só que ele começa a falar mal de Stalin. Olha a treta aí dos comunas. Tem, daria pra fazer assim um vídeo. Se eu fosse fazer de fofoca, eu ia fazer de fofoca política, gente. Eu não ia fazer de fofoca de artista, porque eu nem sei quem é quem. Mas política daria pra fazer umas treta dessa. Enfim, ele morreu lá machadada depois no México, anos depois. Teve um caso, pra quem gosta aí, né? Mas aí é casos literários, né, de gente famosa do meio das artes, com a Frida Kahlo, comunista também, enfim, longa história, tá para outra hora. E aí ele morre lá e Stalin assume, e aí um Stalin que os campos de trabalho forçado, os gulags, que eu já mostrei aqui alguns livros, tem mais resenhas para serem feitas aqui no canal, começam a tomar forma. É feita uma... Aqui também a gente tem a TK, né, que é a polícia política, então aqui é bem falado que não pode nada, aqui já começa a faltar tudo. Bom, então este é o panorama de Rússia, tá? Mas aqui, então, você vai falar, quando que Bunin é visto? Bom, o Stalin só vai morrer em 53. Lá mesmo na Rússia, só em 63 começam a dar vazão a ele, mas ele já nem tá mais lá. Aqui a gente tem um relato de um homem que vivenciou tudo isso que eu acabei de falar, vendo no dia a dia, escrevendo à luz de vela, porque assim, primeiro que o que ele escrevia, como também houve uma cisão entre os escritores russos, então o Gorky e Mayakovsky são dois que não descem para ele, porque Mayakovsky até pergunta, ainda enquanto ele estava assim, num bar, um negócio assim, tipo, você me odeia, né, você não gosta de mim? Aí ele fala, não, seria te dar muita importância, alguma coisa assim, não é que eu odeio você. E ele escreve muito bonito, ele zela muito pelas palavras, enfim. E o Mayakovsky, ele acha um grosseirão, tanto na escrita, eu nunca li nada, mas fiquei com menos vontade de ler ainda. Ele gosta muito do Pushkin, eu tava até ali, ia pegar minha dama de espadas para trazer também, mas enfim, eu tô agora nessa pegada Ivan Bunin, que então, a família estava tão em decadência que ele teve que ser tirado da escola. Ele foi educado pelo Yuli Bunin, o irmão dele. Tem aqui o Alexeyevich, né, o nome lá do meio, enfim, mas foi o irmão mais velho dele quem ajudou na educação, mas ele era autodidata, daí ele foi trabalhar no jornalzinho, aí ele começava a escrever as coisas, mas ninguém queria muito saber. Então, agora sim, com esta introdução, não se assuste com os nomes que vão ter, a gente tem várias citações. E você vai acompanhando dia a dia, aqui, ó, eu separei alguns, eu vou pôr trechinho que ele põe a data e coloca, tá aqui, ó, 18 de fevereiro. De manhã teve reunião na editora dos escritores. Até o começo da sessão, xinguei os bolcheviques com as piores palavras. Kliestov, Angark, ele já virou comissário de alguma coisa, não disse uma só palavra. Que o dinheiro também não compra, né, gente? Enfim. Nos muros das casas há cartazes colados. Trotsky e Lenin acusados de serem comprados pelos alemães. Pergunta a Kliestov. Então, quanto será que esses canalhas ganharam? Ele vai expondo a raiva dele também. Não se preocupe, ele respondeu com um sorriso turvo, o suficiente. No caminho só se ouvia, a paz foi assinada só pela Rússia, os alemães se recusaram. Enfim, então tem muito da história que você precisa ter um mínimo, que aí vai pulando assim as datas. E é engraçado que... algumas ruas aqui ele vai falando, foi a estação de trem de Nikolaevsky. E aí a gente vai vendo também algumas questões. Ele cita Dostoiévski, ele cita vários outros autores. É um homem muito culto, ganhou todo o meu respeito só por ter passado por este inferno. E assim, eu vou ler aqui um trechinho de que ele meio que faz um alerta, né? E em alguns momentos ele se questiona por que ele está escrevendo isso. E a gente nem tem tudo, porque ele teve que esconder essas coisas, senão ele seria fuzilado também. E aí aí de novo vou falar do Solzhenitsyn, e aí vou falar de todos que eu já mostrei, tem uma lista aqui de autores anticomunistas, ex-comunistas, anticomunistas, que não deram certo, que vivenciaram. Então, gente, não sou eu, Samantha, falando porque não concordo, porque não sou comunista, não é isso. É porque, assim, a gente vai discutir de um russo e todos, ele e Solzhenitsyn, me passou muito essa impressão, principalmente nesses dois autores, a questão do o pesar de sair da Rússia, quanto de carinho eles tinham pela pátria deles e não poder ficar lá e se sentir uma apátrida, mesmo na França que acolheu ele, foi onde ele escolheu ficar, mas nesse sentido de a gente não tem mais nada e ver tudo desmoronando.
E ó que aqui ele ainda para antes dos gulags e tal, que aí tem... não vou nem mentir pra vocês. Peguei duas coisas, mas pra mostrar pra vocês. Que aí é um pouco mais à frente, que daí você vê se desenrolando. Porque, gente, a revolução, sei lá o que as pessoas pensam. Deveriam pensar, deveriam ler. É um livro, não é barato? Não. Foi um investimento caro, mas vale cada centavo. Mas se você quer a continuação, vou colocar assim, de um preso, o Tchernavin é outro que mora no meu coração. Tem resenha aqui, já fiz, nos campos de concentração soviéticos. Quer dizer, aqui ele está vendo os bolcheviques ascenderem ao poder. Aqui, alguns anos depois, com o plano quinquenal, dando tudo errado. Assim, relatos. A Karen Boy, aqui é uma distopia, Calucaína. Ela me lembrou muito que ela nasceu em 1900 e morreu em 1941. Pegou também tudo isso. Quer dizer, quem vive tudo isso... E no começo ela era comunista, depois ela deixou de ser, isso está bem claro aqui no pós-fácil, mas também ela não era nazista, que fique claro. Então, que era o que eu estava falando, né? Tem para mim que, na Segunda Guerra, o Stalin ter lutado ao lado dos Estados Unidos, né, ter sido um aliado, a gente tem a questão então quem é comunista não é nazista. Não, não é essa lógica. Não queria um avanço nazista para lá, para um negócio fechado, um negócio aqui vai ser só nós comunistas. Então a gente ajuda e daí vocês ficam para lá. E aí quando acaba a guerra, enfim, a gente começa a Guerra Fria e tem muita coisa. Em 1905, ainda acho que nem falei da guerra russo-japonesa. Essa guerra russo-japonesa também deu o que falar, porque a Rússia perdeu para o Japão, que naquela época não era nenhuma potência. Então, sim, tudo vai se formando. Por isso, né, quando chega a ponto de ter uma revolução, uma tomada dessa, nunca é do dia para a noite. Quando a gente tem aqui a Ucrânia, que depois virou Tcheka, que depois virou a KGB, em linhas bem gerais, a gente tem o quê? Primeiro a censura. Primeiro te tiram a liberdade, depois tira a liberdade de imprensa, te censuram e dominam o judiciário. Quando você vê isso, você fala assim, meu Deus, como não fazer um correlato com o que a gente está passando nos dias de hoje? Como alguém do Ocidente que não vivenciou, que é o que a gente fala, não tem como, eu falo também, que é socialista de iPhone. Nossa, que legal, vai todo mundo ter paz, pão e terra. Nos dias de hoje muda esse discurso para qualquer outra coisa. Não. E essa questão de endeusar essas pessoas, aqui em algum momento ele fala, Lenin foi diferente dos czares em quê? E aí até que também tem um negócio que dá para fazer, que quando eu for trazer a Revolução dos Bichos, que não tem resenha aqui ainda do canal do Orwell, ele faz uma alusão muito clara aos porcos, tal. Enfim, aí eu já vi em comentários de outras resenhas as pessoas falando, ele era comunista. Enfim, dá muito o que falar. O que eu só nunca vai me descer é alguém que nasceu no Brasil dos anos 2000, fazendo letra do amor, sabendo que o amor foi um banho de sangue. E nos dias, aí você fala, mas 1910 foi há cento e pouquinhos anos atrás, mas não tem muitas coisas semelhantes acontecendo? Do que nos serve a história, do que nos serve um relato rico desse, de um homem que estava gastando o pouco de dinheiro que tinha sobrado, o pouco de vela que tinha, porque se você não era bolchevique, se você era um você era um contra-revolucionário, você era um anticomunista, era fuzilado. Então ele teve que escrever, ele perdeu alguns escritos, enfim, o final aqui não é que tem spoiler, porque, bom, é um diário que ele está contando, e ele está pondo muitas das vivências dele, e você acompanha esse dia a dia, com datas às vezes pulando, mas desses 2 anos, de forma muito, assim, não é aquele diário do que passei no dia mesmo, então tem coisas bem curtas aqui, deixa eu já dar aqui alguns outros tons para vocês. Aqui, ó, amanhã, página 61, eu tô aqui 17 de abril. Manhã cinzenta, depois do meio-dia, chuva e à noite um aguaceiro. Saí 2 vezes para ver comemorações deles do 1º de maio. Obriguei-me, pois semelhantes espetáculos literalmente me reviram a alma toda. Eu sinto as pessoas como que fisicamente, anotou uma vez Tolstói sobre si mesmo, e eu também. Não compreenderam isso no Tolstói, nem compreendem em mim, e por isso se surpreendem com meu arrebatamento, minha parcialidade. Só que para a maioria, povo, proletariado, são só palavras, mas para mim os olhos, os lábios, os sons das vozes
o discurso na manifestação são sempre toda a natureza que os pronuncia. E aí ele continua, aqui, acho que aqui que ele fala de Gorky, que eu não quero... Aqui, ó, onde se acaba, em alguns bolcheviques, a mais abominável zombaria com a gentalha, o mais baixo comércio dessas almas e tripas, e onde se inicia a conhecida parcela de sinceridade, de exaltação nervosa. Por exemplo, como Gorky é deformado e exaltado, certa vez em um Natal em Capri, com sotaque exagerado de Novgorod. Pessoal, esta noite nós vamos para a piazza. Hoje a coisa vai pegar fogo, vai ter coisas maravilhosas para o público. A praça todinha vai dançar. A molecada vai gritar igual uns diabinhos, surrupiar rosquinhas bem na cara dos donos das lojas, vão dar estrelas, soprar 1 milhão de flautas. Também vai ter procissões interessantíssimas e vai ter músicos de rua com canções lindíssimas e nos seus olhinhos verdes lágrimas. Estive na praça e Caterim cai ao entardecer, soturno, úmido. O monumento a Catarina II está envolto de cabeça aos pés por trapos sujos e úmidos, amarrados com galhos e cobertos por estrelas vermelhas de madeira. Defronte ao monumento da Tcheká, no asfalto úmido, fluía como sangue espesso o reflexo das bandeiras vermelhas, pesadas da chuva e especialmente asquerosas. Então ele vai escrevendo, ó, falei de Gorky também, então ele vai escrevendo, às vezes é mais curto, às vezes não. Aí aqui às vezes ele escreve na madrugada, ele acorda, ele fica com insônia, enfim. Aí ele aqui, ó, o sol brilha, as pessoas andam, formam filas perto das lojas e de novo o embotamento, a desesperança de um novo dia inteiro está pela frente, mas não é um dia, são dias vazios, longos, absolutamente inúteis. Por que viver? Para quê? Por que fazer qualquer coisa? Nesse mundo, no mundo deles, no mundo do bruto absoluto e da besta, não há nada que me sirva. Nós temos um psiquismo único, sobre o qual vão escrever durante 100 anos, e isso me consola? O que será de mim, então, quando nem nossas cinzas estarão mais por aqui? Essas anotações terão valor inestimável. E que diferença faz? Vamos continuar vivendo, e daqui a 100 anos haverá a mesma besta humana de sempre, só que agora eu já sei o seu valor. Página 71. Mas o que foi aquilo? A burrice ou a barbárie que aconteceu não foi só porque desconhecíamos o povo, mas também porque não queríamos conhecê-lo? Ambos. Sim, teve também o interesse costumeiro pela mentira, que eu era recompensado de uma forma ou de outra. Eu acredito no povo russo. E aplausos. Quer dizer, a gente tem aqui, né, um homem inteligente, sensato, culto. Aí aqui dá uma dó quando ele começa a rever os livros dele que ele tem que vender. Livros são banidos, é claro, seja no regime nazista, seja no regime comunista, seja todo regime totalitário, absolutista, bane livros. E ele lê Shakespeare, ele lê Guerra e Paz. Aqui tem um momento que ele está lendo Platão, ele está lendo o Banquete de Platão, agora não vou achar, mas aqui em algum momento ele está relendo algumas coisas para tentar passar o tempo, porque lá fora é tudo tão incerto, que você fala assim, meu Deus, e aí ele vai escrevendo, algumas coisas ele joga fora, outras coisas você vê que é um pensamento desconexo de quem está cindindo internamente, no sentido de tá lendo de quê? Ó, eu hoje, em 2024, esse livro chegou aqui o ano passado, 2023, eu lendo em 2024 uma coisa que ele escreveu há mais de 100 anos, mas estava lendo do quê? Custou a vida dele. E mais do que isso, se serve de alerta pra gente, por que ainda endeusar, vangloriar? É o que eu sempre falo, um regime que não deu certo por quem viveu, por quem nasceu lá, não quem tá de iPhone aqui olhando e reclamando do ABCXD. É isso que, assim, me fez demorar a trazer essa resenha, depois que eu li o pós-fácil, e é uma questão de não é possível. Ou se você... Assim, é porque para mim não fecha essa conta de alguém que se diz intelectual e comunista, porque parece que daí não leu nada disso, não sabe nada disso, é um achismo, é um falar por falar, assim, baseado em quê? Se a gente está tendo relatos, se hoje a gente tem acesso, então assim, se quer tapar os olhos, igualdade não vai ter para todo mundo, todos eles provaram. Aqui tem uma passagem, deixa eu ver as páginas que eu anotei para ler para vocês, que tiram a calça da pessoa, se você tem duas, só precisa de uma, tiram o colchão, tiram as camas. Tem um momento aqui em que ele tá tão jogado que eu pensei, nossa, ele aqui vai se deixar. Ó, página 83. E já é o terceiro ano
que está acontecendo essa monstruosidade, o terceiro ano só de baixaria, de lama, de selvageria. Quem dera ao menos houvesse um riso, um passatempo, algo não necessariamente bom, mas simplesmente comum, simplesmente outra coisa. Aí ele vai citando, e tem notas de rodapé em tudo, aqui ó, a revolução é uma forma da natureza. Ele cita quem falou, terremoto, peste, cólera também são forças da natureza. Entretanto, ninguém os glorifica, ninguém os canoniza, contra eles se luta. Mas quanto à revolução, estão sempre aprofundando. O povo que nos deu Pushkin, Tolstói, e os brancos não são o povo. Daí é o exército, tá, gente? Enfim, aí ele vai falando... Ó, aqui ó, 23 de abril, toda manhã faço um esforço para me vestir com calma, superar a impaciência com jornais, e tudo isso à toa. À toa tentei hoje também, frio, chuva, e apesar disso, eu saí para esse asco e de novo gastei nele 5 rublos de prata, e Petersburgo, e ultimato aos romenos, nada, nem de um nem de outro. Óbvio que sobre isso não há uma só palavra, enfim. Aí continuei aqui, mas deixa eu ver aqui, agora seguir aqui as páginas que eu separei para ler. Página aqui 95. Aqui, muito, será? Porque naquela época havia banquetes para o mundo todo e os únicos sóbrios nesses banquetes eram os Lenins e os Mayakovskis. A gente, é aquela coisa, é o Estado, né? Se você faz parte do Estado, você tem todas essas glórias. Se você não faz, você vai continuar sendo o povão proletariado, só que morrendo de fome, enfim. Enfim, olha aqui, página 95, separei para ler. Em Odessa o povo esperou muito os bolcheviques, os nossos estão chegando e muita gente comum os esperava. A mudança de governo já encheu o saco, se houvesse pelo menos uma única coisa, aí sim, com certeza a vida ficaria mais barata. Ah, e como todos se lascaram. Ora, não foi nada, se acostumam, como aquele velho mujique que comprou na feira óculos de grau tão forte que por causa deles tinha os olhos marejados de lágrimas. Enfim. Enfim, no sentido assim, ele ainda consegue ser poético nos escritos dele. Página 101, deixa eu separar aqui. Os jornais estão chamando para a marcha rumo à Europa. Então me veio à mente, outono de 1914, uma reunião de intelectuais moscovitas na Sociedade de Direito. Gorky, verde de preocupação, fez o seguinte discurso. Eu estou com medo da vitória russa, porque a Rússia selvagem e seus 100 milhões de panças vão partir com tudo para cima da Europa. Fecha aspas, aí volta Bunin falando. Agora essa pança é de bolchevique e ele não está mais com medo. E vai lascando. Ótimo, agora eu vou perder. Página 102, dia 25 de abril. Ontem, tarde da noite, apareceram aqui como comissário de nosso prédio, comissário entre aspas, para medir o comprimento, a largura e a altura de nossos cômodos, com o propósito de coletivização com o proletariado. Estão tirando medidas de todos os cômodos de toda a cidade. Esses macacos malditos, que raiva desses estúpidos desocupados. Eu não deixei escapar nenhuma palavra. Fiquei deitado no sofá em silêncio, enquanto mediam a casa. Mas fiquei tão perturbado por causa dessa nova humilhação que o coração batia com arritmia e a veia da testa pulsava, dolorida. Isso não passará assim, sem deixar marcas no coração. E como ele era saudável, e quanta força eu ainda teria, quanto eu ainda não faria. O comissário de nosso prédio tornou-se comissário só porque é o mais novo de todos os inquilinos e tem origem muito simplória. E aí continua. Esses todos são os tons. Então ele vai pondo. Eu nem falei para vocês como que é a sigla? Enfim, da nova ordem da política econômica, NEP, nova ordem da política econômica, porque tiveram que daí abrir para algum capital estrangeiro entrar, porque estava indo de mal a pior, permitiram alguns pequenos negócios, porque estava quebrado, né? Quebrou, enfim. Bom, muitos enfins, deixa eu ler aqui mais alguns trechinhos para vocês, que aí eu já vou encerrar essa resenha, mas é para dar aqui o tom para vocês. Página 117, que eu marquei porque eu grifei a lápis, mas eu depois fico esquecendo. Página 117. Olha, gente, você fica triste depois que você lê um negócio desse, sabe? E triste pelo que a pessoa viveu, mesmo a gente não conhecendo ele, mas triste pelo que está acontecendo. Eu não consigo não fazer associações. Enfim, 3 de maio, página 117. Você luta contra isso.
tenta sair dessa tensão, dessa espera ansiosa. Alguma saída ao menos há de existir, mas não consegue. O que é especialmente horrível é a sede de que os dias voem o mais rápido possível. A resolução do regimento Starostin, assim denominado em homenagem ao tal de Starostin, a anunciamos a todos como se fôssemos um. Iremos à batalha contra o novo e não coroado Carrasco Grigoriev. Grigoriev era se não me engano agora, o general do Exército Branco, que novamente deseja, feito sanguessuga, sugar para encher a cara e desfazer nossas forças, prender o Comitê de Odessa, a União Popular Governamental Russa, 16 pessoas, entre as quais havia um catedrático, e ontem de madrugada ele foi inteiro fuzilado, devido à sua atuação ostensiva e intensa, que ameaça a paz e a tranquilidade da população. Aí Bunin vem e comenta, como se estivessem preocupados com a tranquilidade da população. Então, não é que ele é irônico, é que ele está vivenciando tudo isso e vendo todas essas coisas e está relatando, né, um diário pessoal que talvez ficasse para o futuro. Aqui, ó, madrugada de 15 de maio, página 137. Revi minha pasta, destruí uma série de poemas, alguns contos por terminar e agora estou arrependido. Tudo por padecimento, por desesperança. Embora não seja a primeira vez que isso aconteça comigo, escondi diversas anotações dos dias 17 e 18. Essas ocultações e reocultações furtivas de papel, de dinheiro. Milhões de russos passaram por esse abuso, por essa humilhação, todos esses anos. E quantos tesouros não encontraram depois? E no futuro, nossa época só será um conto maravilhoso, uma lenda. Pois é. Deixa aqui a palavra com Bunin. 37, agora separei só mais algumas coisinhas para ler para vocês, porque daí é bem o tom. Madrugada do dia 27 de maio, sim, constituiu-se já há muito tempo um tipo de agência mundial pela instauração da alegria humana, de uma vida nova e maravilhosa. Ele trabalha na capacidade máxima, recebendo encomendas para tudo, literalmente para tudo que há de mais podre, para as baixezas mais desumanas. Vocês precisam de espiões, traidores e sabotadores do exército inimigo? Ora, já demonstramos e bastante bem nossa competência nesse campo. Está com vontade de fazer alguma provocação? Por gentileza, você não encontrará em nenhum outro lugar pilantras mais experientes em provocação. Que besteira, era um povo de 160 milhões de pessoas que detinham um sexto do globo terrestre. E qual fração? A mais fabulosa e verdadeiramente rica, e que florescia com rapidez igualmente fabulosa. E eis que por um século ficaram inculcando nesse povo a ideia de que sua única salvação seria tomar de milhares de proprietários de terras essas mesmas desiatinas. Aí você tem aqui, antiga moeda russa equivalente a medida russa equivalente a 1,09 hectare, que já lhes escorria por entre os dedos. Aí eu, para terminar, vamos aqui. Olha aqui, ó, página 163. Que indecência! Na cidade inteira só se ouve o batuque das sandálias de madeira. A cidade inteira está encharcada. Os cidadãos ficam carregando água do porto da manhã até a noite, porque o encanamento não funciona. E todos, da manhã até a noite, só falam sobre como arrumar comida. A ciência, a arte, a tecnologia ou qualquer trabalho humano, por menor que seja, qualquer modo de vida construtiva, tudo isso está morto. As vacas magras devoraram as vacas gordas do faraó, e elas não só não engordaram, como estão morrendo. Aí eu pulei 3 páginas, 166. Ontem eu estive na cidade, antes a gente andava solto, agora você tem sempre que levar um pão, já que na cidade estão passando fome. Fome! Não entregam a mercadoria, não tem mercadoria, não tem nada. O vendedor da loja diz assim, me dá pão que te damos mercadoria. E eu, é? Então coma couro o senhor, que eu vou comer meu pão. E isso é só um pouco. A que ponto a coisa chegou? Um reforço de botina por 14 rublos. Não enquanto não meterem a faca na burguesia, a gente toda vai passar fome e frio. Difícil, né, gente? Aí a outra foi a que eu decidi fazer a entrada, e eu acho que vou terminar aqui nessa página aqui. Eu fiz a entrada na outra, vou terminar aqui na página assim. Aqui. Olha que triste isso aqui, página 172 da véspera do dia 11 de junho. Dizem que os marinheiros trazidos de Petersburgo para cá se endiabraram por completo com a bebedeira, a cocaína, a arbitrariedade. Bêbados vão para cima dos prisioneiros da Tcheka, a polícia política.
sem mandato da chefia e matam quem aparecer na frente. Há pouco tempo foram matar uma mulher e um bebê. Ela implorou que a poupassem pelo bebê, mas os marinheiros gritaram: não se preocupe, ele também vai ganhar. E atiraram nele também. Para se divertir, soltam os prisioneiros no pátio, mandam-nos correr enquanto atiram, errando a mira de propósito. 11 de junho. Ao acordar de um jeito especialmente nítido, sóbrio e com pavor, compreendi que estou simplesmente morrendo. Estou física e espiritualmente morrendo desta vida. E sabe lá o diabo por que eu tanto escrevo, porque basicamente anoto tudo que me vem à cabeça, feito um louco. Mas por outro lado, que diferença faz? Vou terminar aqui. Às 4 horas da manhã ele escreve: a paz com os alemães foi assinada. Denikin capturou Kharkov. Eu compartilhei a alegria com o zelador. Mas ele é pessimista. Não, senhor, essa história não vai acabar nisso aí. Ainda mais agora. Como assim? E na sua opinião, quando é que vai acabar? Quando? No dia de São Nunca. Agora estes pestes ficaram mais fortes. E não é que os soldados vermelhos estão dizendo que toda a desgraça vem dos judeus, eles são todos comunistas, enquanto todos os bolcheviques são russos? Já eu acho que esses soldados vermelhos aí é que são a raiz de todo esse mal. Pensa só o senhor quantos não estão fora da toca agora. E como debocham dos civis. Você anda pela rua e de repente, camarada, que horas são? E o pobre, de burrice, tira o relógio e deixa escapar. 2h30. Como, seu filho da mãe? Como são 2h30 se pelo nosso horário, pelo horário soviético, agora são 5? Então você é pelo antigo regime? Arranca o relógio e paf, direto no chão. Que nada, ficou bem mais forte. E todos os outros mais fracos. Veja como aqueles senhores e aquelas damas antes distintos passaram a andar na rua. Eles vestidos com o que tiver, colarinho amassado, barba por fazer, as damas sem meia calça, pé sem meia nenhuma, carregando baldes d'água pela cidade inteira, não estão nem aí. E eu falo por mim mesmo. Agora vivo esperando alguma coisa, não dá vontade de fazer é nada, nem parece que o verão chegou. Tá aqui vários trechos, já dei a introdução em relação ao que foi a Revolução Russa, como chegaram ao poder, enfim. Como ele morreu, bom, aqui então se passa entre Moscou e Odessa. O finzinho, se você não quer spoiler, para por aqui, mas se você ficou até aí falando, não, tudo bem, é um diário, documentário, eu vou ler. Aí o que acontece, como termina, né, que eu li até o fim. Enfim, eu não consegui parar de ler porque eu queria saber como que terminaria. Aí ele termina logo depois, no dia 20 de junho, aí a gente tem um PS. Aqui se interrompem as minhas notas de Odessa. As folhas seguintes eu enterrei tão bem que antes de fugir de lá, no final de janeiro de 1920, não houve meios de encontrá-las. Ou seja, está enterrado em algum canto, algumas coisas que nunca chegaram até nós, porque se ele não enterrasse, ele seria fuzilado, ele seria morto. Então, entre Moscou e Odessa, esses escritos nunca foram encontrados. No pós-fácil, que eu disse que é riquíssimo, eu achei bem interessante a metáfora barra analogia, de certo modo, que ela fez, quando ela menciona que a história dele ficou enterrada, né? Não só os escritos, mas de certo modo ficou neste subsolo muita coisa enterrada, né? Nos porões. Quantas coisas não estão nestes porões ainda hoje da União Soviética? Hoje, 2024, só esse ano eu tive a oportunidade de ler, se aqui também chegou recentemente. Eu gosto muito da editora Carambai, ela traz essas questões. Esse do Boni, tô louca para ler depois que eu terminei esse. Eu queria fazer essa resenha e apresentar, até para ver a diferença nos escritos desses contos dele. É uma editora que eu gosto muito também, eu li o do Turgenev e o outro. Enfim, mas é o que eu fico sempre pensando, né? Se aqui ele está falando de um pessoal inculto, camponês, que não tinha acesso, hoje a gente, um século depois, a gente tem acesso a praticamente tudo, né? Dá para fazer uma pesquisa do que você quiser para ir mais a fundo. Até se você fala, não sei nada, mas quero começar por esse, não é o que eu indico. Esse aqui eu já indico para quem já gosta, já está familiarizado, não com os gulags, com essas coisas pesadas, porque aqui a gente vê a transformação. Eu vou fazer de novo a associação com Star Wars, porque para mim é perfeito, tanto psicanaliticamente como politicamente. A gente vê as coisas acontecendo. A gente precisou de 6 episódios, né? A sextologia clássica, né? O episódio 3, 4, 5 e depois 1, 2, 3, para a gente ver como que começou,
como que de uma democracia foi se parar no império, nunca é do dia para a noite, né? Acho que por isso também comecei pontuando a questão da Revolução. Então, né, teve 1905, depois teve 1917, fevereiro e outubro, e esses meses entre, depois a Primeira Guerra, depois a Segunda. Quer dizer, olha quanta coisa tem para chegar onde chegou. E dá para também se perguntar que a história não é feita de sis, né? Não dá para dizer, e se fosse com Trotsky, e se os mencheviques tivessem tomado o poder, que queriam implantar o capitalismo, não o socialismo, para depois o comunismo. E eu também tenho muitas minhas ressalvas aqui, porque quem tá dono do Estado vai querer sair, porque o ideal do comunismo é daí, né, o povo pelo povo, mas o povo pelo povo. Aqui, gente, eu tô fazendo campanha desse livro, curtinho, rápido, direto, aqui, escancar na tua cara, assim, só se você não souber ler, você não vai entender, porque não tem nada metaforado, é as coisas acontecendo. Enfim, eu espero que mais pessoas tenham acesso a Dias Malditos. É capa dura, livro bonito. Eu sei que é 80 e poucos reais, é caro, mas vale cada linha. Uma pena o resto que não chegou até nós. Uma pena ele foi o primeiro, esqueci de falar isso, ele foi o primeiro russo a ganhar um prêmio Nobel, tá? Foi. E quando bateram lá na porta da casa dele, lá na França, ele estava tão pobre, paupérrimo, que ele não tinha um copeque. Copeque, centavos. Copeque é menos que rublos, então é menos que real, é centavo de real, para dar pro moço que foi entregar para ele. Ele morreu com questão pulmonar alguns anos depois, lá na França, e nunca voltou à pátria dele, que sempre falou com muito carinho, enfim. Aqui, como eu disse, eu vou reler ele em 20, mas não tinha essa bagagem toda de saber o que tinha acontecido com ele, que um pouco mais, e por muito menos, também ele não teria sido um outro. E quantos outros Tchernavins e quantos outros Bunins não existiram que a gente nunca vai ficar sabendo, ou porque não escreveram, ou porque o relato não chegou até nós, enfim. Que isso sirva de alerta para nós pensarmos que você que é comunista, se repense no melhor estilo, se viveram, se eram naturais do berço, da onde foi implantado, e os outros países todos que não deram certo. Aqui também tem o livro do Bani, da Coreia do Norte. Assim, exemplos e mais exemplos não faltam. Eu fico de verdade me questionando aonde está a deficiência, onde está a miopia dessas pessoas em de fato quererem enxergar. Enfim, é pauta para outro vídeo. Psicanalítico, quero trazer outras resenhas, mas precisava muito trazer essa. Vão ver em breve então os contos dele, e aí se você gostar, fica. E este também. E a Ricina, não esqueci, tá? Só para finalizar, quais são as próximas leituras. É que ficou bem em segundo plano o George Bataille, que aqui é só uma erotismo barra com a minha avaliação psicanalítica. Quero também trazer o dossiê Venezuela, que está mais em alta do que nunca. E não esqueci do meu projetinho, o Lulismo no Poder, do Merval Pereira. Mas é que tem muita coisa acontecendo. E tem outras questões. Enfim, gente, já está muito longo esse vídeo. Obrigada por você que está aqui. Se inscreva no canal dele, eu nunca peço para deixar um like. Não dá para saber se você deixou um like ou não. E se você não gostar, pode deixar um dislike também. Se puder deixar um comentário, eu vou ficar muito feliz, porque eu fico muito feliz com cada comentário, assim. Faz 2 anos, vou encerrar assim, faz 2 anos que eu peguei o Arthur, foi 31 de agosto, foi ontem. E graças a ele também, que daí nasceu o Cão que Lê. Então, minimamente deixo uns parabéns pro meu neném, né? Um neném gigantinho, tamanho GG, que mudou minha vida e que fez eu ter este canal. Tá bem, gente? É isso. Boas leituras e até os próximos vídeos aqui do canal, O Cão que Lê.